Juliana Soares, gerente clínica no LARRA, o Centro de Treinamento da Fotona. E hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Perfection Talks da Fotona, com a convidada super especial, a doutora Mariane Manso. Ela está conosco aqui, ela é médica dermatologista e eu gostaria que ela se apresentasse, falasse para nós das suas áreas de atuação, né, tudo onde ela atende, para a gente conhecer um pouquinho dela e da trajetória dela com a Fotona. Oi, gente, eu sou a doutora Mariane Manso, eu sou médica dermatologista, a minha clínica fica na Rua Oscar Freire, aqui em Pinheiros, e eu brinco que eu sou dermatologista de tudo. Eu atendo desde criança, doença, óbvio, a gente também faz estética, hoje os dermatologistas a gente trabalha bastante nessa área, mas com o passar dos anos, a minha área de atuação foi mudando um pouquinho, e hoje o carro-chefe da minha clínica é tricologia. E tricologia focada em melhora do aumento da densidade capilar, mas também de doenças que podem estar associadas ao couro cabeludo, como alopecia areata, psoríase. Eu gosto de dar um apoio completo para o paciente, do início ao final da vida. E eu queria que você contasse para nós como que tem sido a sua trajetória na medicina com Fotona, se você gosta, se você não gosta. Obrigada, Bia, é um prazer estar aqui com você hoje. A minha história com Fotona foi uma história que a gente foi construindo, né? O Fotona acabou aparecendo na minha clínica, foi um equipamento que eu tinha muita segurança para a gente fazer a compra, né? E de segurança, de entrega para o paciente. E conforme a gente foi se conhecendo, conforme o equipamento foi rodando na clínica, eu também consegui abrir um leque maior de oportunidades para eles. E leques que nem tanto a gente discutia na literatura, mas que eu fui vendo oportunidade com os meus pacientes. Quando eu comecei a Fotona, eu era bem focada em flacidez, em anti-envelhecimento, e aos poucos minha clínica foi migrando mais para o perfil de tricologia. E hoje eu falo que o Fotona é o carro-chefe da trico lá do consultório. Nenhum paciente de trico sai sem pelo menos algumas sessõezinhas de Fotona ali para a gente melhorar a saúde capilar. E também você desbravou, como você falou, algumas áreas que não estavam sendo usadas ainda como laser, né? Então a gente vai falar também sobre isso. E quantos anos você já faz uso do Fotona na sua clínica? Eu tô com Fotona há quase 5 anos já. E eu fui um pouquinho contra a maré. Foi a minha primeira tecnologia no consultório. Todo mundo falou, mas você é louca, começando pelo Fotona. Eu falei, eu preciso de uma plataforma, eu não preciso de um laser, eu preciso de uma plataforma. E eu preciso de um equipamento que me ajude a pensar, que me ajude a ser diferente, que não seja o mais do mesmo. Porque o mais do mesmo a gente vê em toda esquina, certo? Eu queria que isso fosse diferente. E eu sempre, apesar de fazer estética, todo dermatologista hoje faz estética, sim, ou pelo menos 90%, mas eu queria poder continuar a minha essência de médica, que é tratar doentes, tratar pacientes que vêm com outras dores além da parte estética. Então, o Fotona começou... Primeiro, eu tinha uma oportunidade ali com um paciente de psoríase, enquanto a gente estava ali aguardando a entrada de medicação, eu conseguia confortar ele com alguns métodos, aí uma rosácea, uma acne, e aí com o passar do tempo a gente foi evoluindo, e até que eu cheguei na parte de tricologia para pacientes oncológicos. Esse é o super tema que a gente quer abordar hoje. A doutora tem feito um tratamento bem assim inovador. Ela tem tratado pacientes durante o processo, né, de tratamento do câncer, com o protocolo dela de tricologia. E me fala o que é que você tem conquistado aí, doutora, com esses pacientes. Nossa, Ju, foi algo assim que eu não esperava. O paciente oncológico, o paciente que está passando por uma químio, normalmente ele já está com muita coisa na cabeça dele, né? Com várias inseguranças, com vários medos. E às vezes ele não se sente no direito de se sentir incomodado com a imagem dele. A gente tem, assim, um dos medos que a gente tem, né? Quando começa um paciente oncológico, né? O paciente começa a químio, ele tem medo de perder cabelo. Isso é um medo real, é um medo que impacta na autoestima dele, da parte estética. Gente, de certa forma, no curso do tratamento, né? Ele tá se sentindo, da parte estética, não tá se sentindo tão bem com a aparência. Então, começou com um incômodo pessoal de 2 pacientes, que já eram meus pacientes antes, né, do diagnóstico. E aí a gente começou a acompanhar eles. E aí me veio a dúvida. Eu falei, o que eu posso fazer por esse paciente, né? Eu posso falar, quando terminar a quimio a gente resolve?
E isso não me deixava dormir em paz, sabe? Eu não me sentia Da parte bem T. com isso. E aí eu falei, medicação para aumentar a proliferação também não posso, os tópicos também são contraindicados. E se a gente fizesse fotona? Da parte T. Não tem downtime, é um procedimento seguro, é local, então eu vou trabalhar realmente, né, a área de couro cabeludo. Isso, claro, né, para pacientes que não, eu não estou falando de pacientes que tenham uma patologia no couro cabeludo, tá? Tô falando de pacientes com diagnósticos aí mais de neoplasia sólida, de mama, a gente também faz bastante. E aí eu comecei a, a conversar com os oncos desses pacientes e pedir autorização. Falei, olha, eu tenho um laser no consultório, ele basicamente é Erbium ND-IAG, afinidade por água e por hemoglobina. O que vocês acham? Posso fazer? O primeiro ficou meio assim, mas falou, vamos tentar. O segundo falou, Da parte não T. usando medicação, não vejo por que não. Falei, não, sem medicação. A gente faz só o estímulo, né? Da parte T. Quando um dos primeiros treinamentos que eu fiz, que foi também com a Ju, você me falou que calor era a vida. Isso eu levei para sempre, assim. Então, aquele estímulo ali, a gente aqueceu um pouco a região. Da parte E T. claro, Ju, não tô falando que eu tô devolvendo, durante a quimio esse cabelo vai crescer, mas a gente tá conseguindo preservar esse folículo. Maravilhoso. Então, para que o depois seja muito mais tranquilo para esse paciente. Sim. E assim, acabei, né? Esses oncologistas também têm outros pacientes ou familiares que acabam engravidando. E eu já tive até um que esses dias falou, você não faz em grávida? Olha, grávida eu ainda não fui pra esse lado. Mas nos oncológicos a gente já tem alguns casos e tem sido muito legal esse acompanhamento. E qual fala assim, o seu objetivo ali, como você falou, não é promover um crescimento do cabelo, mas fazer uma manutenção dos fios que já existem para que eles não fiquem careca durante esse processo, Sim. que é o grande impacto para as mulheres, né, para as crianças que fazem parte que fazem esse tratamento, né? Então isso daí é demais, né? Assim, todo mundo quer ter um pouco de conforto nesse momento que já é tão difícil, né? E perder o cabelo gera um impacto muito importante para eles nesse processo. Hoje, a doutora Mariana ela faz uso do Smooth, né, e também da fotobiomodulação, que é um outro tema que eu queria abordar aqui. Doutora, como tem sido a sua experiência com a Ponteira Marco com fotobiomodulação? Bem legal, gente. A Marco, né, a fotobiomodulação, chegou recente no consultório. Também a Fotona trouxe esse alinhamento aí com o que eu acredito para a dermatologia, né? De trazer conforto, melhora de dor, melhora de processos inflamatórios, né? Então a gente começou a associar agora. Antes eu usava mais o ND-IAG, mas agora a gente já substituiu para a marca também. E é super confortável para o paciente, é um tratamento até mais rápido em termos de tempo, né? E funciona super bem também, os pacientes estão bem satisfeitos. Eu estou muito satisfeita. E normalmente esse paciente oncológico também, ele às vezes pegou um acesso que está mais dolorido, ou ele tem alguma imunossupressão, aparecem uns zoster. A gente tem outras patologias cutâneas que aparecem, e a gente usa o Marco também. Putz, ai, doutora, tá doendo, hoje tirei sangue para fazer os exames, a gente faz uma Marco aqui também. Então, a gente olha esse paciente como um todo. Isso tem sido muito legal, os frutos que a gente tem colhido disso, né? E o que eu sempre quero falar, gosto de falar para eles, é que ali eles estão num ambiente que eles podem se sentir seguros para falar de outros desconfortos, não só dos desconfortos da doença oncológica. E conta para nós um pouquinho dessa experiência da herpes. Então, você faz a fotobiomodulação, né, no quadro ali, né, de herpes e gera um conforto para o paciente e você percebe, assim, uma evolução boa nesse quadro em quanto tempo? Então, depende da fase que o paciente aparecer pra gente, né? Mas a nevralgia quase eu não tenho residual no consultório. Quando eu tenho alguma nevralgia, eu tenho algum paciente que demorou pra gente iniciar o tratamento, né? Mas também o paciente na própria sessão ele fala, ai, doutora, eu já tô me sentindo mais confortável.
Então, a gente tenta associar aí, se for um paciente que acabou de chegar, tá com as vesículas ali acontecendo, a gente tenta fazer todo dia, mas depois a gente passa para 3 vezes na semana, 2, e o conforto é muito grande, é impressionante, assim, eu vou falar, a gente conhece o conceito, a gente sabe da fotobiomodulação, não é um conceito novo, né, mas é um conceito que agora voltou um pouco, mas quando você conversa com o paciente, ele refere essa melhora, realmente é indiscutível. Ter uma ponteira com fotobiomodulação, você pode usá-la todos os dias, né? Sim. Porque você pode usar na acne, no melasma, na rosácea, né? Nossa, para rosácea, eu acho também, você faz o paciente, o flush, na hora ele já começa a regredir, porque quando você faz o ND, apesar da gente tentar não atingir um calor muito grande para rosácea, né, ele ainda dá uma esquentadinha. A macro não, né, ela se mantém ali, a pele se mantém resfriada, o paciente fica muito bem. No próprio melasma, a gente também tem uma diminuição ali do aporte de sangue, lógico, o pigmento não muda, mas você já consegue perceber a melhora da vermelhidão, daquele processo inflamatório, para psoríase, gente, dermatite atópica atacada. Então, o seu paciente, tudo bem, ele pode estar fazendo um 4D lá com você, porque está preocupado com o casamento do filho, enfim. Mas se ele tiver alguma outra doença associada, isso, até falando menos, menos política, assim, até como uma frente de negócio, porque quando você tira uma dor do seu paciente, o seu paciente fala, opa, tirar dor é algo que para o ser humano é muito importante, né? Sentir dor é muito difícil. Então, a gente consegue manter a recorrência. Eu tenho gostado muito da experiência com a Mari. E assim, é o futuro da medicina, essa regeneração, assim, através da luz, né? Maravilhoso, porque você pode associar com outros tratamentos. A gente não está falando aqui sobre a substituição, né, do tratamento de fotobiomodulação para você retirar nenhuma medicação. Sim. Não é esse. O foco é otimizar resultados, dar conforto para o paciente, e tem muitas coisas que a gente pode fazer, acelerar. Então, antes a doutora fazia o cabelo só com smooth, hoje ela faz smooth e fotobiomodulação. Sim. Então, tudo é uma promoção realmente de uma aceleração dos resultados e dá e é tudo muito confortável, né? Então, o paciente não sente dor nenhuma. Até pacientes que têm um pouco de aflição com agulha, fotona, vamos lá. A gente tem ali o smooth, ele é muito simples, ele é muito fácil de operar e ele é muito seguro. Então, ali você consegue promover ali uma renovação celular, um estímulo daquele bulge. Esse paciente volta, assim, com muito mais conforto. Em 5 anos, não dá pra gente chegar num platô no fotona, né? A gente tá sempre aprendendo, né, doutora? Nossa, Então, toda vez. você está sempre aprendendo e a máquina é a mesma. Então, você não trocou de máquina, a máquina é a mesma e você consegue, e essa curva de aprendizado da gente. Então, às vezes, assustam algumas pessoas porque a gente está acostumado agora a mexer com máquinas mais simples que ainda que pode dar 6 meses você quer trocar. Mas quando você tem uma máquina com tantas possibilidades, e você que gosta de estudar, você está sempre criando coisas novas, porque o software aberto permite isso, né? Então, aí você usa uma duração de pulso mais curta, depois você usa uma mais longa, depois você descobre que você pode unir esse com aquele, você faz cabelo, aí você já está fazendo aí tratamentos que oncológicos, de pacientes oncológicos. Então, eu acho essa versatilidade da Fotona, assim, bem impressionante. Sim, né? acho. E por isso que a gente está cada dia conversando mais, estudando mais, porque assim, a gente vai acabar aqui o podcast, a gente vai fazer o quê? Estudar, Sim. né? Não vem para estudar. E a gente vai estudando cada vez mais e vai colhendo os frutos aí dessa máquina que nos dá tantas possibilidades, né? Quando você acha que você chegou, que você sabe muito sobre fotona, você vai escutar um colega, você vai ter um novo protocolo, vai ter uma inovação que você não colocou Exato, na sua cabeça ainda. Exato, doutor. Eu falo assim, nós temos um encontro, né, na Eslovênia e a gente vai para lá e eu sempre digo que eu volto falando assim, meu Deus, eu não sei nada de fotona, porque eles são tão estudiosos, estão há 20 e tantos anos estudando alguns speakers que eles sempre nos mostram uma visão diferente. E os médicos aqui do Brasil também, então é isso que a doutora está fazendo hoje aqui conosco, nos mostrando outra visão de tratamento, porque é um questionamento que tem sido feito, doutora, por que não tratar pacientes oncológicos, como você falou, com essa segurança, né? Tem vários tipos de abordagem que eles estão estudando. Será que é seguro fazer fotobiomodulação até em células neoplásicas?
Então, eles estão estudando porque a gente só vai ter resposta através dos estudos. Sim, Então, não existe verdade absoluta, claro. né? Então, a gente está estudando aí para chegar, retirar o melhor dos tratamentos com segurança, que é o mais importante. Acho que é sempre alinhar com o oncologista, né? Sim. Eu acho que perguntar nunca ofende, e a gente tem que entender que esse paciente oncológico, ele não é só o câncer. O grande viés a grande dificuldade que eu tenho hoje no consultório é que às vezes o paciente oncológico, ele não se sente digno de fazer um tratamento para preservar o cabelo. A família fala: "Ai, mas você tá passando por tanto, você vai se preocupar só com o cabelo?" Ah, Não, o cabelo é autoestima, é autoimagem, é até uma força para que esse tratamento vá de uma forma mais tranquila. Alinhando com o oncologista, não utilizando, medicações que vão estimular a proliferação, eu tenho bastante tranquilidade hoje, a gente conversa com o paciente também estando confortável, a gente dá seguimento e ajuda eles nessa fase também, que já é tão difícil. e a doutora foi convidada para o nosso meeting, então, agora em abril, os dias 10 e 11, ela vai estar ministrando uma aula para nós para falar mais detalhadamente sobre parâmetros, sobre essa experiência dela que é tão legal a gente ouvir, né? É tão importante aí para esses pacientes olhar para essas pessoas que estão em sofrimento ali e, por que não, como você falou, dar qualidade de vida para quem já tem, não tem a opção de não passar por um processo como esse. Então, elas têm que fazer aquele tratamento, por que não dar um conforto para ela durante esse momento? E aí a gente quer ouvir, né? Eu estou ansiosa por essa aula, então vocês não percam também, façam a inscrição, participem do meeting, que acontece uma vez por ano, e esse ano nós vamos ter vários temas diferentes aí, a doutora vai poder também abrilhantar o nosso evento com a sua experiência. E eu também queria te falar sobre o que você acha do uso, né, do laser dentro da dermatologia. Qual o espaço que ele alcançou dentro da dermatologia hoje? Né, depois de tantos anos de experiência e do avanço, você vê, hoje se fala muito em tecnologia. Sim. Como que o dermatologista pensa? Como você pensa? Dá para ficar sem, né? Ah, Ju, eu acho que hoje o laser na dermato é igual o ultrassom para o obstetra. Assim, tem que ter. A gente não trabalha assim. Ah, realmente, assim, tem que estudar, não é uma coisa intuitiva. A gente não sai aprendendo laser, assim, com profundidade quando a gente termina uma formação, mas o caminho é muito bonito e as oportunidades são muito grandes. Então, se você da parte tiver uma máquina de confiança, alguém aí para te ajudar sempre que você precisa, com renovações, e se você se interessar, da parte estética tá coberta, a parte de doença tá coberta. Então, é uma gama muito grande, né? E, então, tem que fazer, né? Tem que fazer. Doutora, então fala para nós um caso que você acompanhou nesses 5 anos, deve ter passado muitos casos interessantes, um caso que você acompanhou e que você, assim, se surpreendeu com o resultado, um case de sucesso aí da sua clínica. Conta para nós. Ah, e tem um caso recente, Ju, que foi bem legal também. Eu tenho o espectro, né, do Fotona, e uma paciente veio uma queixa de melasma. E aí, falei, poxa, e aí? Vou pro Fotona? Eu falei, vou sim. Aí até conversando com a minha equipe, a gente falou, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um hérbio para fazer um microagulhamento like. Falei, não, quer saber? O que que melasma tem? Um componente inflamatório. Vamos tratar vaso? Vou. Vamos. Não, eu não usei uma fluência muito grande, avaliamos bem, fiz até um pouquinho de ND-IAG, mas aí a gente optou pela Marco. E o resultado, gente, é sensacional. Melhorando, tirando a inflamação do melasma, você já melhora muito a hiperpigmentação. Óbvio, se o paciente vai usar clareador, a gente vai fazer outras coisas também para destruir o pigmento que já existe, né? Mas tirar a inflamação é algo que muda muito no quadro clínico. O melasma é uma doença inflamatória. Quando você aplica calor e a gente gera um pouco de inflamação, né? Quando você faz o hérbio. O microagulhamento nem se fala, né? Então, quando você já tira esse componente inflamatório, realmente o paciente, em poucas sessões, ele já vê um resultado e vai super bem. Eu acho que é uma boa indicação hoje, que não sei se na marca oficialmente se fala, e para rosácea nem se fala, né? Rosácea é quase tirar com a mão, assim.
uma doença de curso tão crônico, que é tão sensível às variações ambientais, né? E também gosto bastante. E nesse caso de melasma, quando você começou a ver realmente o clareamento, assim, nas sessões? Então, ó, a partir da segunda ou terceira sessão a gente já vê, mas a paciente na primeira sessão ela já voltou muito satisfeita. Então isso que também me deu um conforto, porque, óbvio, a gente, como todas as clínicas, a gente tem uma tendência a vender pacotes, né. E quando eu falei pra ela, eu falei: "Olha, eu vou fazer um protocolo novo agora na primeira sessão. Se por acaso a gente achar que não tá legal, eu mudo, tá? Isso não vai interferir em nada pra você, tá? Mas eu só tô te avisando que eu vou me adaptar". E aí na primeira sessão ela falou: "Nossa, doutora, foi uma sessão tão rápido, eu achei que não ia dar resultado". Falei: "Não, tudo bem, né, mas eu adorei. Olha isso, ela fez um antes e depois, ela publicou nas redes dela". Eu falei: "Ó, Legal. então estamos no caminho certo, né". Eu ainda, como dermato, óbvio, ainda quero um pouquinho mais, Sim. mas a paciente também ficou satisfeita. E até falei pra minha equipe: "Gente, a gente vai ter que criar uma experiência maior aí com essa paciente, porque o que ela reclamou é que foi rápido". Sim. E exatamente, a gente está acostumado, e é uma das grandes diferenças da nossa fotobiomodulação, é que nós estávamos acostumados a usar LED, e o LED às vezes precisava de 30 minutos, e agora a gente precisa de 60 segundos. Então, aí a gente não está acostumado, sair de um tempo maior de sessão e para um tempo menor e dizer que entrega o mesmo resultado e até melhor resultado. Sim. Então a gente assim, demora mais é melhor, você está fazendo mais laser é melhor. É. E às vezes você está fazendo muito mais entrega em 60 segundos, Sim. porque E com menos calor, né? o menos Que o LED esquenta em 30 minutos. Se alguém já ficou debaixo da máscara, gente, esquenta. e ali você não tem, né, você tem que ajustar a energia, então a gente tem a fotobiomodulação e tem um tratamento de dor, que são parâmetros diferentes, mas você consegue fazer um tratamento no melasma sem aquecer o rosto, desinflamando esse rosto e até melhorando a tua qualidade de resposta do skincare. Sim. Porque uma pele inflamada, né, é uma pele que até pode gerar, além de não dar resultado, às vezes pode até piorar, né, dependendo dos ácidos que tiverem sido usados. Então é muito legal. Eu acho que a Marco ainda vai dar uma certa, assim, assusta um pouco como que a gente pode ter um resultado tão bom em 60 segundos, né? Por mais segura que a gente faça também, é uma tecnologia muito consolidada, também gosto dela, mas a Marico vai muito rápido e vai gerando ali um conforto para o paciente. Então, sim, hoje eu dou preferência a Marico ao LED, mas tem casos e casos, né? Então, por exemplo, o LED, o paciente hoje já tem alguns equipamentos que ele pode usar em casa, né? Sim. A Marico tem que ser no consultório, então às vezes a gente associa para ele fazer a manutenção em casa. Sim, e tem até aparelhos hoje, como você falou, né, que você usa em casa, mas não é ao mesmo tempo. Então, eu estava discutindo esses dias com a médica, para você fazer aquele aparelho manual que você compra e leva para casa, você às vezes tem que fazer 3 vezes ao dia Sim. para poder dar um efeito de fotobiomodulação. Então, é uma entrega totalmente diferente do que a Marc faz em 60 segundos. Então, eu acho bem legal a gente estudar as tecnologias até para a gente diferenciar, né? Então, o LED é super legal, né? Eu acho que é uma tecnologia que, assim, funciona, Sim, funciona. O que a gente está falando é de um laser de alta potência que foi planejado uma ponteira para entregar fotobiomodulação, então, de uma forma totalmente inovadora. Então, são coisas diferentes, mas a gente não precisa desqualificar uma coisa que nos ajudou tanto. claro. Não. Elas se ajudam, né? O que eu sempre falo para o paciente com esses devices de casa segue a prescrição. É um remédio. Não é, porque eu posso usar em casa, eu vou fazer todo dia, eu vou fazer de qualquer jeito. Sim. A gente já viu casos, né, de queimaduras e de intercorrências assim. Mas ainda, assim, no consultório, quando eu posso, eu dou preferência a Marico do que ao LED. Eu queria te agradecer por ter, né, tirado esse tempo para estar aqui conosco, né? Nós temos aí um tempo aí fotona que a gente só está aumentando aí os estudos. E quando a gente fala assim que a gente não sabe de tudo, é verdade, né, doutora? A gente está estudando, porque não existe esse platô na fotona, por isso que a doutora está aqui, tira um tempo, fecha a agenda dela, que é bem concorrida, para estar aqui estudando conosco. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento da Fotona. E você é sempre bem-vinda, quando você quiser vir falar da sua experiência,
Agora ela vai entrar numa fase diferente, que ela vai ser mamãe já já. Gabriel tá por aí. Então, depois da chegada do Gabriel, quando você tiver um tempinho, vim contar para nós aí como tem sido a sua experiência, que sempre aparece coisa nova, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, para essa nova fase da minha vida, eu tô vendo se a Marco vai me ajudar para a parte de amamentação. Mas aí isso eu conto no próximo podcast. Nada melhor você sendo a paciente, né? Isso é bem legal. E aí a gente vai estar aqui disponível para lhe ouvir, para pegar suas dicas, que são sempre super bem-vindas. Tá? Obrigada, Gil, obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço, porque você sabe que a minha admiração por você Tá. é genuína. A minha Obrigada. também. Então, esse foi mais um episódio do podcast Perfection Talks da Fotona. E em breve nós teremos mais convidados.